Jesus, a paz do Senhor. Amém. Obrigado que os irmãos estão sobre os nossos Deus, eu quero escutar a tua voz. Primeira missiva de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Glória a Deus. Versículo de número 9. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ó Deus, honra, glória, louvor para todos sempre. Por mais oportunidade que eu consigo estar pregando a sua palavra. Esta feita quer ser grato a Deus pela vida do pastor Sérgio Zídio. Pastor Sérgio tem acreditado em nossa vida, em nosso ministério, e tem nos abençoado com este convite. Confesso aos irmãos que estou muito honrado nessa tarde e peço a Deus que continue preservando o pastor Sérgio com muita saúde, muitas bênçãos, orando que a sua vida, a sua polícia ministério. Sou um fã deste homem, é um excelente pregador que nos leva à profundidade da palavra. Deus abençoe o pastor Sérgio e esse ministério, palavra dele, que tem sempre havido oportunidades para nós. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, verso 9 e 12. Quem encontrou com sinal pode dizer: eu achei. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Ninguém despreze a tua mocidade. Deus, ainda na tua presença estamos, Pai. Te agradecemos, pois o Senhor é maior neste lugar. Aleluia. Senhor, tu sabes das nossas necessidades nessa tarde. A ti seja a honra, glória e louvor por tudo que o Senhor já fez e está fazendo para conosco neste lugar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que repreenda toda a força do mal. Pai querido, tudo aquilo que vem contrário à tua palavra. Pai, nessa tarde pedimos a orientação e a direção do teu Espírito, pois nós precisamos de algo mais do que momentos. Nós precisamos, Senhor, da tua graça. Nos sustente, Senhor. Faça o teu querer nessa tarde. Glorifique o teu Filho Jesus para todos sempre. Amém. Aqueles que podem tomar assento, assim façam. Meus amados e queridos irmãos, graças ao nosso bom e eterno Deus, que concede-nos por mais uma vez a oportunidade de sermos abençoados pela exposição e pela revelação de sua bendita e de sua poderosa palavra. Palavra esta que produz em nós fé. E Jesus disse que se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E alguém escrevendo a carta aos Hebreus disse que aquele que se aproxima de Deus
deve crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O texto ora lido por nós é um texto extremamente pessoal, pois a carta que Paulo escreve, tanto a primeira como a segunda carta, ao jovem Timóteo, e a carta escrita também pelo apóstolo Paulo, escrita para Tito, são cartas que fazem parte de um conteúdo que os teólogos dizem que são cartas pastorais. Estas cartas, elas são pessoais, porque Paulo não escreveu para as igrejas. Paulo escreveu para Timóteo e para Tito. As demais cartas Paulo escreve orientando o anjo da igreja e também a igreja como um todo. Então o texto que nós lemos faz parte de uma carta que Paulo envia não para uma igreja, mas para alguém em especial, para alguém específico. É bem verdade que Paulo e Timóteo, eles tiveram uma relação muito estreita, tiveram uma relação muito íntima, pois quando Paulo chega em Derbe e em Listra, no capítulo de número 14 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo ele conhece Timóteo através da vida de sua mãe e de sua avó, Lóide e Eunice. E quando Paulo chega naquele lugar, Paulo ele é orientado acerca de Timóteo. E as pessoas diziam que Timóteo era alguém que tinha testemunho. Diziam que Timóteo era jovem, mas desde a sua infância cresceu ouvindo e estava nos caminhos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que Paulo separa Timóteo, porque Paulo vê em Timóteo a característica da obediência, do compromisso. A Bíblia diz que ele circunda Timóteo porque Paulo queria que Timóteo desse continuação à obra do Senhor em outros lugares. Só que em outros lugares haveria uma certa discriminação, porque para os judeus ortodoxos eles queriam que o cumprimento da lei fosse dito ao pé da letra. Paulo não levava isso tão a fim, mas preferiu circuncidar Timóteo para que não houvesse represálias contra a sua mensagem. As pessoas diziam para Paulo que Timóteo era um jovem que tinha sabedoria e era poderoso nas Escrituras. Timóteo era alguém que tinha um grande conhecimento da palavra de Deus. E agora Timóteo é levado com Paulo. Paulo leva Timóteo. E quando você lê a biografia de Paulo, Paulo ele leva Timóteo em muitas viagens missionárias. Paulo ele pega Timóteo e começa a formar em Timóteo um obreiro. Paulo começa a formar um caráter cristão na vida de Timóteo. Paulo começa a instruir Timóteo, a orientar Timóteo de uma maneira mais restrita. E quando você lê a biografia de Paulo, você entende que de todos aqueles que passaram na história do apóstolo Paulo,
Timóteo, mesmo sendo jovem, ele foi o obreiro mais ativo, porque Paulo, quando precisava mandar as cartas para as igrejas, ele chamava Timóteo. Paulo, quando todos deixavam ele sozinho, desamparado, no abandono, ali estava Timóteo ao lado de Paulo. Fosse em liberdade, ou ele estivesse dentro da prisão de Roma, ou dentro da prisão de qualquer outra nação, ali estava Timóteo. Paulo, ele tem uma consideração extrema pela vida de Timóteo. No capítulo de número 4 de Filipenses, Paulo, ele mostra o amor e a intimidade que ele tinha com este jovem chamado Timóteo. Logo, Paulo, quando ele é preso na sua primeira prisão, ele está em Roma, passa algum tempo, ele é liberto, e a história nos diz que Paulo, quando ele está em liberdade, ele passa pela cidade de Éfeso, mas ele não fica. E nessa passagem em Éfeso, Paulo estava com Timóteo. Só que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, eu quero que você fique à congregação em Éfeso. Paulo, quando ele passou em Éfeso, ele visualizou. Paulo, ele descobriu algumas dificuldades que a igreja da cidade de Éfeso estava passando. E Paulo, quando ele diz para Timóteo: eu quero que você fique na cidade de Éfeso, Paulo estava dizendo: eu sei que você tem capacidade de lidar e resolver todos os problemas que essa congregação está enfrentando. Paulo, agora com credibilidade em Timóteo, com a sua confiança depositada neste discípulo, podemos dizer assim, ele deixa Timóteo na cidade de Éfeso e vai para a cidade da Macedônia. E quando Paulo chega em Macedônia, ele passa um tempo lá. Só que esse tempo que Paulo passa lá, ele passa preocupado em como estaria Timóteo, em como Timóteo estaria resolvendo ou se postando diante das dificuldades daquela igreja. Logo, quando Timóteo está em Éfeso, Paulo, ele começa a escrever, ou alguém passa a escrever esta carta, porque nem todas as cartas foi o apóstolo Paulo que redigiu, porque quando Paulo ficava preso, ele falava de dentro da prisão, e o escrivão do lado de fora da prisão escrevia as suas cartas. É assim com a carta aos Romanos. Por isso que alguém diz no final do capítulo de número 16: e eu, Tércio, que escrevi, estou redigindo essa carta, porque nem todas as cartas foram escritas à mão pelo apóstolo Paulo. Mas independentemente desta situação, Paulo, ele orienta a vida de Timóteo através de uma carta. E logo, se nós paramos e prestamos atenção, Timóteo, ele estava na frente da congregação de Éfeso. Timóteo estava liderando a congregação em Éfeso. E Paulo escreve a sua carta. No capítulo de número 1, Paulo diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. E no versículo de número 2, Paulo, ele vai nos mostrar a sua relação com Timóteo. E a relação de Paulo, como eu disse, é uma relação íntima, porque ele diz a Timóteo, ele está escrevendo essa carta para alguém e ele dá o nome: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo está dizendo: olha, eu estou escrevendo essa carta para alguém que pela fé eu gerei.
Eu estou escrevendo essa carta para alguém que pela fé eu criei ele, porque ele é o meu filho pela fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo nosso Senhor. E aí Paulo, a partir do versículo de número 3, ele vai começar a dizer para Timóteo por que ele escreve essa carta. E nós muitas das vezes estamos pegando textos isolados para de certa forma sermos abençoados por Deus. Só que eu entendo que nós não podemos pegar somente uma parte do texto e querer aquela parte da bênção de Deus para nós, porque a bênção de Deus ela é completa. E se a bênção de Deus é completa, o processo de Deus conosco também é completo. Então entenda que antes de você chegar a um texto, você vai ter que passar pelo contexto. Aleluia. Para que antes de Deus te dar a vitória, você não caia em pretextos humanos. Porque as pessoas estão se frustrando, não é com Deus, mas é nas pessoas em que estão falando em nome de Deus. As pessoas estão dentro das constituições, instituições tristes, cabisbaixas, porque estão acreditando naquilo que estão falando em nome de Deus. Então, antes de você receber a bênção, você vai passar pelo processo. E depois desse processo, que é o contexto, você vai chegar no texto. E quando você chegar no texto, aí Deus vai te fazer entender que a bênção dele não é só uma partícula, mas é um conteúdo espiritual completo para você e para todas as áreas da sua vida. A partir do versículo de número 3, Paulo, ele orienta Timóteo dizendo: Timóteo, essa primeira parte da carta que eu estou te escrevendo, eu quero que você preste atenção naquilo que eu te ensinei. Logo eu quero abrir um parêntese de dizer-lhes que Paulo era um homem espiritual. Quando Paulo abria a boca, ou quando Paulo ele dizia alguma coisa para que alguém fosse ouvir, ou para que alguém fosse escrever, Paulo não era o tipo de homem que falava de qualquer coisa. Paulo, ele era um homem instruído, segundo o homem mais inteligente, mais sábio daquela época, nas escrituras. Quando a Bíblia diz que Paulo, ele estudou nos pés de Gamaliel, a Bíblia está nos dizendo que desde a sua infância, desde a sua pequenez, Paulo ele havia estudado com o maior teólogo daquela época, com o homem que mais sabia da Torá antiga. Então a Bíblia está nos dizendo que Paulo era um homem estudado, era um homem sábio. Então Paulo ele não falava nada de coisas que era por filosofia ou ideias humanas. Paulo ele falava de coisas sérias. Paulo não tratava o evangelho com brincadeira. Paulo não tratava o evangelho de qualquer maneira. Quando Paulo ele escreve a primeira carta aos crentes em Corinto, no capítulo de número 11, ele vai começar a falar acerca de uma cerimônia sagrada, de uma cerimônia santa, de uma cerimônia de respeito. E antes que ele comece a falar alguma coisa acerca desta cerimônia, ele diz assim: ei, crentes em Corinto, o que eu recebi do Senhor, eu não recebi do homem, eu não recebi da mulher, eu não recebi do Satanás, do inferno, não. O que eu recebi do Senhor é o que eu também vos ensinei. Paulo está dizendo que eu recebi não vem daqui da terra, tudo que eu recebo vem do céu, porque o homem ou a mulher ou a igreja não tem absolutamente nada se do céu não lhe for dado. Paulo falava de coisas sérias, de coisas espirituais. Então Paulo, quando ele passou em Éfeso, ele conhecia algumas dificuldades. E a primeira dificuldade, ele olha e diz para Timóteo: olha, Timóteo, eu quero que você não dê atenção
situação, eu quero que você não fique preso a fábulas, genealogias intermináveis que produzem questões, que produzem mais questões do que edificação em Deus, que consiste na fé. Assim faço agora alguns versículos do capítulo de número 1 até o versículo de número 14. Paulo ele vai dizer para Timóteo que Timóteo não deve se dar atenção, não deve ficar preso a filosofias, as questões intermináveis, debates, comentários de que nada edificava uma igreja ou a sua vida. Paulo agora, ele olha para esta situação e diz para Timóteo prestar atenção na palavra de Deus. Por quê? Porque naquela época a igreja que estava situada em Éfeso estava passando uma grande dificuldade concernente a heresias. O que é heresia? Heresia é tudo aquilo que é fundamentado pela palavra, e mais ela não vai de acordo com a palavra. Está na palavra, mas ela é falada, ela é dita, ela é estudada concernente a uma contramão da palavra de Deus. Heresia é aquilo que é fundamentado pela palavra, mas ela vem na contramão da palavra. Então Paulo diz para Timóteo: preste atenção, fuja das filosofias, fuja dos debates, fuja dos comentários. Por quê? Primeiro, eles não trazem edificação. Segundo, você vai perder o seu tempo. E terceiro, a igreja entrará em questões que não terminam, em questões intermináveis. E a partir do versículo de número 15, Paulo ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Preste atenção, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, esquece as filosofias, esquece as questões